galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje o conteúdo é mais 18, tá, gente? Até porque o novo dorama do Prime Video, que se chama Death's Game, ou O Jogo da Morte, é um dorama extremamente violento. Então, assim, menores de idade não podem mesmo, tá? A violência aqui é bem gráfica, é um mistério, um terror, assim, bem pesado. Inclusive, não só terror visual, mas um terror psicológico também. Então, assim, menores de idade aqui não tem vez. Vamos tratar aqui de alguns assuntos bem pesados, como eu falei, né? É, Consegui assistir os 4 primeiros episódios, né? Até porque foi lançado agora no dia 15 de dezembro. Eu já assisti os 4 primeiros episódios, eu meio que maratonei, né? Porque eu não conseguia parar de ver, eu estava realmente viciada na história, viciada no roteiro. Vou falar aqui um pouquinho do que eu tô achando dessa super produção, desse super elenco, né, gente? Olha isso aqui, né? Só rostos famosos, conhecidos, né? Definitivamente é um super elenco. Então, simbora nós conversar sobre Death's Game. Vamos começar então pela ficha do dorama, né? Death's Game, como eu falei, estreou no dia 15 de dezembro no Prime Video. É um dorama de 8 episódios. Os 4 primeiros episódios foram lançados dia 15 e os próximos 4 episódios serão lançados no dia 5 de janeiro. Eu já estou aqui em cólicas dia 5 de janeiro, até porque eu quero ver a continuidade dessa história. Como eu falei, é um drama fantasia, mistério, né, suspense. Trata ali de questões muito sérias, tá? Como eu falei aqui, violência gráfica, um dorama que fala sobre uma pessoa sem esperança, sem ter mais nada o que perder, né? Trata ali de problemas físicos e psicológicos, né? E do que se trata aqui Death's Game, eu vou ler a sinopse. O protagonista, ele tá permanentemente desempregado ou então em subempregos, né? A sua ex-namorada mudou e ele acabou de perder todas as economias que ele juntou a vida inteira em um golpe de Bitcoin. E aí ele está ali super sobrecarregado, né, pelas pressões sociais e tudo mais. Então o Choi e Jae, que é o nosso protagonista, decide tirar a sua própria vida. E aí, a própria morte, ela se sente insultada pela atitude reverente dele com relação à morte, né? Então, ela vai punir ele através de um jogo e ele vai experimentar a morte repetidas vezes, né? Ao longo de 13 outras vidas. Ele vai sempre viver em diferentes corpos de pessoas que têm realidades socioeconômicas diferentes, de idades diferentes, de aparências diferentes. E a gente se pergunta se ele vai conseguir encontrar uma maneira de sobreviver à morte iminente que ocorrerá nessas vidas, né? Que vai ocorrer nessas vidas. Será que ele vai poder viver, de alguma forma, uma vida inteira? A sua vida foi um fracasso, mas e a vida dos outros, né? Porque aqui a questão não é só a sua própria vida, e sim outras vidas, né? Bom, como eu falei, o elenco desse dorama é extremamente famoso, né? É definitivamente um elenco de milhões. O pessoal até zoa falando que o elenco é o PIB da Coreia. Nós temos aqui o Choi Jae sendo interpretado por So In-guk, que tá maravilhoso por sinal. Igualmente maravilhosa está Park So-dan fazendo o papel da morte, né? Nós temos a Go Yeon-jung fazendo a namorada, né, do nosso protagonista. Temos também Jung Yeon-ju, temos Ki Jae-wook, Kim Ji-hoon, temos também Lee Do-hyun, Jang Seon-jo, Choi Si-won, Lee Jae-wook, Sung-hoon e Oh Jun-se, né? Que são nomes aí bem famosos no universo da Dramalândia, né? A maioria desses atores aqui faz as reencarnações do EJ, né? Alguns fazem outros papéis secundários, mas que também são super importantes aí para trama e tudo mais. O que eu gosto de ver aqui de coração, assim, é que todo mundo que interpreta o EJ em diferentes corpos conseguem manter a sua personalidade, o seu jeito de ser, os seus trejeitos. Eu acho que realmente os atores aqui estão dando um banho de interpretação. É, Obviamente que cada um deles carrega um pouco da sua própria vida, né? Ele tem meio que um estalo e ele consegue ter meio que um flashback da vida da pessoa antes de minimamente viver como aquela pessoa, nem que seja
poucas horas, ou que seja por alguns dias, ou que seja por algumas semanas. A forma como o roteiro costura todas essas vidas, porque elas estão meio que entrelaçadas de alguma forma, né. Inclusive a vida do próprio Choi e Jae, né, e o seu passado, a sua namorada, a sua mãe, elas aparecem em diversos momentos do dorama, e as coisas vão se costurando, vão se entrelaçando. É tudo muito bem atuado, é um roteiro muito bem costurado, muito bem construído, né. Mesmo que alguns personagens aqui apareçam, personagens não, é o mesmo personagem, né, mas mesmo que ele fique pouco tempo no corpo de alguém, mas aquilo dali tem um propósito de ser, tem uma lição a ser aprendida, né. Então, assim, definitivamente a história está muito intrigante até aqui. Já falei um pouquinho aqui do que eu tô achando, mas vamos para alguns pontos específicos de discussão, que a morte, ela quer dar uma lição no Choi Jae, né. Então, o que que a gente tira de lição disso tudo? Que nós temos uma hora certa para morrer, isso vai acontecer no momento e na circunstância certa, nem antes, nem depois. Tem que ser daquele jeito e você não pode fazer, você não pode tirar a sua própria vida antes disso, né. Então, o que que a gente tira de lição também, é que a gente tem que respeitar a nossa vida, a nossa própria e a das outras pessoas, e ter respeito também com relação à morte, né. E o dorama, ele vai, permear ali por diversos temas sérios e muito pesados, como, por exemplo, a depressão, né, o luto, né. Toda vez que perde-se alguém ali no meio do caminho, mostra sempre uma pessoa correlacionada ali que sente falta daquela pessoa, do como ela tá dando com a perda, né. Hã, ele incorpora num corpo de um menino que tá na escola e ele sofre bullying. Há também uma história em que ele está no corpo de um bebê e nada pode fazer, e os seus pais têm toda uma questão abusiva ali com o bebê. Tem alguns personagens ali que têm envolvimento com crime, com máfia, com presídio, enfim, tem muita coisa assim relacionada a crime. A questão do livre-arbítrio, ela tá sendo discutida o tempo todo no dorama, toda essa questão de amor e ódio ali, uma coisa que são sentimentos bem próximos, mas que são debatidos o tempo todo. Vemos ali muita coisa de vingança, como o ser humano, peca pela ganância mesmo, e todas essas lições ali que a morte dá para o nosso protagonista, é dada sempre com muita crueldade, com tortura física e psicológica, então assim, é de fato um dorama extremamente pesado. E continuando aqui os nossos pontos de discussão, né. O que que a gente leva aqui de lição também é que não importa qual é a sua aparência, quanto de dinheiro que você tem, a sua idade, a sua profissão, tudo isso não importa. O que importa de fato é o seu caráter, a sua humanidade e a sua vontade de viver, né. É de fato você fazer de tudo para viver e não morrer. O fato de você não ter nada a perder, te leva às vezes a decisões extremas, nas quais você pode se arrepender depois. Então, toda ação sua tem uma consequência e você tem que lidar com isso com muita responsabilidade. Isso acontece não só com o nosso protagonista, mas também com outros personagens que ele lida, né, durante o dorama, né. E como eu falei, né, temas pesados, extrema violência, então ele não é recomendado de fato por pessoas que têm menos de 18 anos, né, e por pessoas que possam vir a ter gatilhos emocionais por ter muita morte, muita sanguinolência. Eu não acho que esse dorama seja para qualquer um, eu acho que você tem que realmente ter muito estômago para ver isso aqui, então se você não aguenta nem começa, tá gente. Já falei das interpretações, né, mas falando aqui um pouquinho mais da parte técnica do dorama, eu acho que esse dorama está até agora impecável. E em termos de efeitos visuais, tem toda uma questão ali da conversa que ele tem com a morte, né, o tempo todo. Entre uma reencarnação e outra, eles têm alguns diálogos ali super importantes e cheios de lição de moral e tudo mais. Ele tem um vislumbre do que é de fato o inferno, né, porque ele pergunta: "Ah, mas eu estou no inferno? Já estou destinado a ir ao inferno?" E ela mostra para ele do que se trata o inferno, ou seja: "Olha, se você achava a sua vida um inferno lá na terra, vivendo da forma como você vivia, você está redondamente enganado. O inferno é isso aqui. Você vai aguentar viver a sua eternidade aqui, no inferno de fato?" E aí é que rola aquela coisa, do arrependimento, né, de ter tirado a própria vida, enfim. E para ter toda aquela coisa da magia, da fantasia da coisa, tem diversos efeitos visuais, e os efeitos visuais são muito bem feitos. A trilha sonora acompanha esse clima pesado, esse clima de tensão, de que você pode morrer a qualquer momento, você vai ter que lutar pela sua vida a qualquer custo, então a trilha sonora acompanha esse clima pesado e de mistério. O
roteiro, como eu falei, é extremamente bem amarrado e tem muita cena de ação aqui, o que me deixou, assim, completamente, surpreendida, até porque eu achei que ele fosse ser um pouco mais lento e um pouco mais de drama mesmo, mas não, tem momentos bem emocionais, obviamente, de romance, de drama, em que até, eram tão pesados que eu chorei mesmo, eu chorei em diversos momentos. Mas as cenas específicas de ação, de perseguição, de luta, as coreografias das lutas estão muito bem feitas. As cenas de perseguição estão à la John Wick. O negócio aqui tá muito bem feito mesmo. Eu gostei bastante dessa parte do dorama também. Me deixou extremamente satisfeita e com as expectativas cada vez mais altas do que poderia estar por vir, né? Por isso que eu tô aqui bem impressionada até agora. Então eu vou continuar assistindo com certeza, vale a pena? Com certeza, até porque eu tenho já, assim, em mim, é uma coisa minha mesmo, uma preferência por narrativas que sejam fortes, impactantes e que te deixam, assim, tão perplexos que fazem você refletir sobre diversos temas, né, ainda mais esses temas aqui que são extremamente importantes e tudo mais. Não é à toa que a minha franquia favorita de terror é Jogos Mortais, cujo clima e roteiro é até bem parecido, né, com esse clima aqui do Death's Game. O Death's Game ele é baseado num webtoon de mesmo nome, né, um webtoon que lá na Coreia é muito famoso, por isso que eu não duvido que lá vai fazer muito sucesso, mas ao mesmo tempo por ter essa pegada meio Jogos Mortais, eu acho que vai acabar fazendo sucesso no mundo inteiro, até porque no mundo inteiro essa coisa do terror aí, esse subgênero do terror é muito bem visto, muito bem, as pessoas gostam, né. Então eu não duvido de que isso aqui vai ser verdadeiramente um sucesso. Como eu já falei antes, eu estou aguardando aqui ansiosamente a segunda parte no dia 5 de janeiro. E eu quero perguntar aqui para vocês, deixem aqui nos comentários o que que você está achando de Death's Game, se você já começou a ver, ou se você ficou tão interessado ao ver o meu vídeo que surgiu aí uma pontinha de curiosidade e vai começar a assistir. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Um super beijinho e tchau, tchau.